Conan já enfrentou homens que morreriam pela liberdade, mas naquele reino ele encontrou algo muito pior. Homens que imploravam por correntes, e naquela cidade amaldiçoada, liberdade era tratada como uma doença. A muralha negra de Karzul cortava o horizonte do deserto como uma ferida aberta sob o céu morto. Conan permaneceu imóvel sobre as pedras, observando a cidade à distância, enquanto o vento quente carregava a areia contra seu corpo marcado por guerra, sangue e décadas de sobrevivência. Seus olhos azuis estreitaram lentamente. Algo naquele lugar estava errado, muito errado. Não eram as muralhas gigantescas, nem as torres escuras parecendo lanças enterradas no céu. Era o silêncio. Nenhuma música, nenhum mercado, nenhum bêbado brigando. A cidade parecia sufocada pelo próprio medo. O bárbaro começou a caminhar lentamente pela estrada principal. E então viu os primeiros homens ajoelhados, dezenas deles, talvez centenas, homens e mulheres ajoelhados na areia quente, enquanto correntes pendiam voluntariamente de seus pescoços até pilares negros fincados ao longo da estrada. Conan franziu a testa. Nenhum guarda os forçava, nenhum chicote estalava. Mesmo assim, ninguém tentava fugir. Uma criança pequena observou Conan por alguns segundos e imediatamente abaixou os olhos em pânico, como se encarar um homem livre fosse proibido. O cimério continuou avançando. Seu corpo musculoso e cheio de cicatrizes contrastava violentamente com aquela multidão curvada. Longos cabelos negros agitavam-se sob o vento do deserto, enquanto a mão direita permanecia próxima ao cabo da espada. Instinto. Sempre instinto. Uma velha cruzou lentamente seu caminho carregando um balde de água. Correntes finas envolviam seus pulsos, velhas demais para impedir fuga, leves demais para controlar alguém. Conan segurou o braço dela. A mulher congelou imediatamente. Os olhos arregalaram-se de puro terror. Quem colocou correntes em vocês? A velha começou a tremer, mas não de dor, de medo, medo verdadeiro. Então, puxou o braço rapidamente. Não fale assim, sussurrou. Ao redor deles, dezenas de pessoas começaram a se afastar. Nenhuma encarava Conan diretamente. Nenhuma ousava falar. A cidade inteira parecia viver ajoelhada diante de algo invisível. Conan atravessou os enormes portões negros e imediatamente sentiu o peso daquele reino morto. As ruas eram perfeitas demais, limpas demais, organizadas demais. Filas humanas caminhavam em silêncio absoluto pelas pedras escuras, enquanto soldados observavam tudo do alto das muralhas. Mas o mais perturbador era que os soldados quase não precisavam agir. O povo obedecia antes das ordens, como animais treinados para amar a própria coleira. Então Conan viu o trono. Não ficava protegido dentro de um castelo, ficava no centro da praça principal, elevado acima da multidão como um altar dedicado à submissão. E sentado sobre ele estava o homem mais fraco que Conan já vira, magro, pálido, doente, mas milhares de pessoas o observavam como se fosse um deus. Correntes douradas desciam do trono até a multidão, e dezenas de cidadãos ajoelhados seguravam aquelas correntes com as próprias mãos, voluntariamente. O rei ergueu lentamente os olhos cansados e sorriu ao ver Conan, um sorriso pequeno, frio, doente. Outro homem livre, murmurou. O silêncio da praça tornou-se sufocante. Então os sinos começaram. Dong, dong, dong. A multidão inteira caiu de joelhos imediatamente. Todos, menos Conan. Os soldados começaram a descer lentamente das torres negras, sem pressa, porque naquele reino ninguém resistia. O rei continuava sorrindo. Você ainda não entende, bárbaro. Conan apertou lentamente o cabo da espada. Então ouviu as palavras que fizeram seu sangue ferver.
Os homens não querem liberdade. Eles querem permissão para sentir menos medo. E naquele instante, Conan percebeu que Kar-Zul não era governada pelo aço, mas pela covardia. E naquela noite, Conan descobriria o destino reservado aos homens que tentavam se lembrar de como lutar. A noite caiu sobre Kar-Zul como um véu funerário. Nenhuma música ecoava pelas ruas. Nenhuma fogueira queimava diante das casas. A cidade inteira mergulhava em silêncio absoluto assim que os sinos negros tocavam pela última vez. Conan caminhava sozinho pelas ruas estreitas, enquanto sombras longas se estendiam entre os pilares de pedra escura. Seus passos pesados ecoavam pelas vielas vazias, enquanto o vento do deserto soprava areia fina contra sua pele marcada por guerra. Algo observava aquele reino. O cimério podia sentir instinto, o mesmo instinto que já o manteve vivo em 100 campos de batalha. Então ele ouviu um choro, baixo, fraco, vindo de uma casa quase escondida entre construções abandonadas. Conan aproximou-se lentamente. A porta estava entreaberta e no instante em que entrou, o cheiro de sangue atingiu suas narinas como um golpe. O interior era pequeno, escuro. Velas queimavam próximas ao chão enquanto dezenas de homens e mulheres permaneciam escondidos ali dentro. Todos armados, mal armados, facas velhas, machados quebrados, ferramentas enferrujadas. Mas o que realmente chamou a atenção de Conan foram os olhos. Pela primeira vez desde que chegara a Kar-Zul, aqueles homens pareciam vivos, assustados, desesperados, mas vivos. Uma mulher segurando uma lança improvisada apontou para Conan imediatamente. "Você ficou louco entrando aqui?" O bárbaro observou o grupo em silêncio. Homens magros, feridos, marcas profundas de correntes nos pulsos, rostos destruídos pelo medo constante. Mas ainda havia algo dentro deles. Raiva. Um velho aproximou-se lentamente. Seu corpo estava curvado pelas décadas de submissão, mas seus olhos ainda queimavam. "Você ficou de pé diante dos sinos", murmurou. Conan cruzou os braços lentamente. "E vocês se escondem como ratos." O comentário gerou silêncio imediato. Alguns abaixaram os olhos, outros apertaram armas improvisadas com vergonha. Mas o velho apenas respirou fundo. "Nós tentamos lutar." Conan permaneceu imóvel. Então o homem mostrou o braço. Uma marca negra estava gravada profundamente em sua carne. Parecia uma queimadura ritualística. Outros começaram a mostrar as mesmas marcas, centenas delas. Conan estreitou os olhos. "O que é isso?" A mulher respondeu. "O rei chama de marca da paz." O bárbaro sentiu desprezo imediato naquela voz. "Na paz?" O velho soltou uma risada amarga. "Não. Medo." A sala inteira mergulhou em silêncio. Então Conan ouviu passos acima da casa. Todos congelaram. O terror tomou o rosto daqueles homens instantaneamente. Velas foram apagadas. Armas abaixaram. Respirações ficaram desesperadas. Conan virou lentamente o rosto para o teto. Passos pesados, lentos, arrastados. Algo patrulhava as ruas acima deles. Então veio o som. Correntes, mas não correntes comuns. Pareciam dezenas delas sendo arrastadas juntas através da cidade. Clang, clang, clang. A mulher começou a tremer. "Coletores", sussurrou. Conan ergueu lentamente a mão até o cabo da espada. "Quem são eles?" Ninguém respondeu imediatamente. O velho aproximou-se devagar e falou quase sem voz. Homens que esqueceram completamente como sentir liberdade. Então a porta da casa começou a tremer. Uma batida, pesada, violenta. Tum, outra. Tum. Poeira caiu do teto. As pessoas começaram a chorar em silêncio. Conan lentamente puxou a espada. E pela primeira vez naquela cidade, o medo começou a dar lugar à raiva.
E quando a porta finalmente se abrisse, Conan descobriria no que homens podem se transformar, depois de viver ajoelhados por tempo demais. A porta explodiu para dentro. Madeira negra atravessou a sala enquanto poeira e fragmentos voavam pelo ar sufocante da casa escondida. As pessoas recuaram em pânico absoluto, mas Conan não se moveu. Ele permaneceu imóvel diante da entrada destruída, enquanto sombras enormes surgiam lentamente do outro lado. Os coletores. Agora o bárbaro finalmente os via de perto. E imediatamente percebeu que aqueles homens já não eram completamente humanos. As criaturas usavam armaduras negras, presas diretamente à própria carne, através de correntes e ganchos enferrujados. Partes da pele haviam crescido ao redor do metal depois de anos de servidão. Nenhum deles falava. Nenhum respirava normalmente. Os movimentos eram lentos, pesados, como cadáveres ainda caminhando. Correntes grossas arrastavam-se atrás deles através do chão da casa, enquanto símbolos queimados cobriam seus pescoços e rostos. Mas o pior eram os olhos. Olhos vazios, sem raiva, sem medo, sem vontade. Conan já enfrentara monstros, demônios e feiticeiros enlouquecidos, mas aquilo era diferente. Aqueles homens tinham sido destruídos por dentro antes mesmo de perderem a carne. O primeiro coletor entrou completamente na casa, gigantesco, mais alto que Conan. O elmo negro escondia quase todo o rosto, deixando visível apenas uma boca costurada por cicatrizes antigas. Então a criatura falou: "Homens livres causam dor." A voz parecia morta, sem emoção, sem alma. A mulher da lança começou a chorar silenciosamente. O velho recuou até a parede. Conan apertou lentamente a espada. "Então vocês se ajoelham para evitar sofrimento?" O coletor virou o rosto lentamente. Correntes tilintaram pelo corpo inteiro. "Liberdade cria medo." Outro coletor entrou pela porta destruída. Depois outro. E outro. 4 monstros gigantescos agora preenchiam a pequena casa. Os sobreviventes tremiam como animais cercados. Conan observava tudo em silêncio. Então percebeu algo. Nenhum daqueles homens olhava diretamente para ele. Eles olhavam apenas para a espada, como se o aço despertasse memórias antigas que eles tentavam esquecer. A criatura mais alta aproximou-se lentamente. "Solte a arma." Conan sorriu pela primeira vez desde que entrara em Karzul. Um sorriso pequeno, frio, perigoso. Não. O silêncio ficou pesado. Então o coletor avançou, rápido demais para alguém daquele tamanho. A corrente presa ao braço da criatura atravessou a sala como uma serpente de ferro. Mas Conan já estava se movendo. O cimério desviou violentamente para o lado, enquanto a corrente destruía parte da parede atrás dele. E então a espada veio, rápida, brutal. O aço atravessou o ombro do coletor em um único golpe violento. Sangue negro explodiu pela sala. Os sobreviventes olharam em choque, porque pela primeira vez viram um daqueles monstros sangrar. O coletor caiu de joelhos e começou a rir. Uma risada baixa, quebrada, doente. Então ergueu lentamente os olhos vazios para Conan. "Você também vai se cansar." Outro coletor avançou imediatamente. Depois outro. As correntes começaram a girar pela sala como chicotes monstruosos. Conan rugiu enquanto desviava entre os ataques, destruindo mesas e pilares ao redor. O bárbaro golpeou novamente. Uma cabeça rolou pelo chão escuro, mas o resto do corpo continuou de pé por alguns segundos, como se o medo ainda mantivesse aquela carne viva. Os sobreviventes observavam tudo paralisados, e naquele instante, uma verdade terrível nasceu dentro deles. Os coletores podiam morrer, e naquela noite, o medo começou a rachar pela primeira vez em Karzul. O silêncio dominou a casa destruída.
Correntes quebradas espalhavam-se pelo chão entre corpos mutilados dos coletores, enquanto o cheiro de sangue negro queimava o ar abafado. Os sobreviventes continuavam imóveis. Ninguém comemorava, ninguém gritava, porque algo muito pior começava a nascer dentro deles: esperança. Conan limpou lentamente a espada no cadáver caído diante dele. Seu peito musculoso subia pesadamente enquanto sombras tremiam nas paredes destruídas pela luta. Então, ouviu uma voz. A criança, a mesma que havia abaixado os olhos na estrada, ela encarava um coletor morto no chão. Eles podem morrer. O velho começou a tremer, não de medo, mas porque aquelas palavras pareciam proibidas. Conan observou todos em silêncio. Depois, caminhou lentamente até uma das correntes quebradas espalhadas no chão. Ergueu o ferro diante deles. Pesado, frio, ridículo. Isso aqui não é o que prende vocês. Ninguém respondeu. O bárbaro lançou a corrente no chão com violência. Clang! O som ecoou pela casa inteira. O que prende vocês é o medo de sofrer. Os olhos da multidão permaneciam fixos nele agora, pela primeira vez, sem desviar. Conan aproximou-se lentamente da porta destruída. Lá fora, Khazul continuava silenciosa. Mas algo havia mudado. As pessoas observavam das janelas, escondidas, assistindo, esperando. O cimério colocou a espada nas costas. Então, virou apenas parcialmente o rosto. Tiranos não criam escravos. O velho ergueu os olhos lentamente. Escravos criam tiranos. O silêncio ficou pesado, porque todos ali sabiam que era verdade. Conan começou a caminhar em direção à escuridão da cidade, sozinho novamente, como sempre. Mas, atrás dele, ninguém voltou a tocar as correntes quebradas no chão. E talvez seja por isso que civilizações morrem. Não quando seus inimigos ficam fortes, mas quando homens livres começam a ter medo do peso da própria espada. Se você também caminha contra a decadência, inscreva-se.